Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre a imunologia das doenças autoimunes, com a nossa queridíssima professora e orientadora Eliara Spina. Eu vou ler aqui o roteiro dela porque o negócio é grande, viu? Ela que é formada pela Universidade Federal de Alfenas, mestrada e doutorada em ciências pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, pela Universidade de São Paulo. E é isso. Bem-vinda, professora. Não é a primeira vez que a senhora está aqui, né? Já é o segundo podcast que faz com a gente. O primeiro foi sobre vacinas, lá nos primórdios do nosso podcast. Isso. Inclusive, é uma honra tê-la novamente aqui, professora, conosco. Eu que agradeço o convite, agradeço aí a participação. Vamos lá, professor. Então, iniciando, nós sabemos que a doença autoimune é o mau funcionamento do sistema imunológico do nosso organismo, fazendo com que o corpo, ele mesmo, ataque os próprios tecidos do nosso corpo. E, além disso, nós não sabemos o que vai desencadear essa doença ainda, né? E em virtude, e os sintomas dessas doenças vão variar desde o tipo de doença autoimune, que nós sabemos que existem mais de 100, e o local, a área afetada do nosso organismo. Então, professor, eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona o sistema imunológico em pacientes acometidos por esse tipo de doença e também o mecanismo, como que a gente consegue detectar essas doenças autoimunes. Muito bem. Então, como você já falou, as doenças autoimunes, nós temos o nosso sistema imunológico se voltando contra o organismo. Então, a gente perde o que a gente chama de tolerância ao próprio. Então, o nosso organismo, desde o início, ele aprende a tolerar o que nós temos. Então, ele vai aprender a tolerar as nossas proteínas e os compostos das nossas células. Em uma doença autoimune, se perde essa autotolerância, produzindo-se, então, linfócitos T e B, que são chamados de autorreativos. Os linfócitos T, que são células que são especializadas em coordenar outras células, então induzir inflamação ou destruir uma célula, e os linfócitos B, que produzem anticorpos. Então imaginem, eu tenho células que são especializadas em matar micro-organismos, em matar agentes patogênicos, mas elas interpretam que o nosso organismo é um agente patogênico. Assim elas induzem inflamação e destruição tecidual. Como você falou, existem várias doenças autoimunes, dependendo do tipo de célula que é ativada e dependendo também do órgão que é alvo dessa destruição. Então, por exemplo, um diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune, onde as células e os anticorpos vão destruir as células beta do pâncreas. O paciente perde a capacidade de produzir insulina. Então, as consequências vão depender do órgão que foi acometido. E como que a gente faz para descobrir que a gente tem uma doença autoimune? Primeiro, análise de sinal e sintoma. Então, o paciente vai começar a apresentar alguma alteração. Uma alteração na função de um tecido, na produção de um hormônio, numa articulação, por exemplo, quando a gente fala de artrite reumatoide. Então, primeira coisa, um exame físico. Então, exame físico, análise de sinais e sintomas e alguns exames laboratoriais, que vão medir inflamação e que vão medir essas alterações. Então, por exemplo, a secreção de insulina, ou então a inflamação em um tecido, ou algum outro marcador específico. Eu posso, por exemplo, procurar um anticorpo específico para aquela doença. Já que eu tenho esses autoanticorpos, né, que são direcionados às células do meu organismo, eu posso procurá-los. Então, são variadas as formas que a gente tem de detectar uma doença autoimune. Lembrando, professor, que é importante a gente falar sobre os sintomas, os sinais e sintomas que você mencionou. Existem alguns sintomas específicos que são indicativos de doenças autoimunes, porém elas não são exclusivas desse tipo de doença, como por exemplo a inflamação. Existem vários tipos de inflamação no nosso corpo que podem causar determinados tipos de doença autoimune. Por exemplo, inflamação no bócio, né? Causando, por exemplo, aquela doença da tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, que é a inflamação nas articulações, lúpus também, que também é motivada por algumas inflamações, dentre outras doenças. Então, a inflamação é um sinal muito importante para isso, além da dor também, porque geralmente a inflamação vem associada com um tipo de doença secundária, como, por exemplo, a dor.
Então, é bem importante e pertinente. E, inclusive, é importante a gente também procurar um médico quando você tiver esse tipo de sintoma. Sim, quando você percebe uma inflamação, mas ela não está ligada a uma infecção, nenhum processo infeccioso, de onde está vindo essa inflamação? Ela pode justamente ser um sinal de doença autoimune. Por isso que é importante, qualquer alteração hormonal, uma alteração em alguma articulação, até de mobilidade mesmo, é importante que você procure um médico para saber de onde vem, qual seria a fonte dessa inflamação e como a gente pode fazer para controlá-la. Com certeza, professora. Professora, existem mais de 80 tipos de doença autoimune e a cada década a gente vai descobrindo uma diferente, né? A senhora já comentou sobre as alterações que elas acabam sofrendo em decorrência disso, mas eu queria saber quais são as causas que acabam originando essas doenças autoimunes e quais são as hipóteses além de uma herança genética. Então, primeiro, como você falou, existe herança genética. Sim. Então, nós temos alguns genes que são ligados à facilidade em se desenvolver algum tipo de doença autoimune. Então, na família, por exemplo, se alguém tem, há uma tendência de que essa pessoa venha a desenvolver a doença autoimune. Componente genético é importantíssimo. Só que não é só isso. A gente sabe, por exemplo, que algumas infecções vão estimular uma resposta que é autoimune. Então, a artrite reumatoide é uma doença que está ligada a uma infecção prévia. Então, às vezes o paciente desenvolve uma infecção, essa infecção ativa o sistema imune, estimula o sistema imune, só que esse sistema imune depois perde essa autotolerância e acaba começando a atacar, no caso da artrite reumatoide, algumas proteínas das articulações, provocando uma perda de mobilidade, uma dificuldade de movimentação nas articulações, por exemplo, dos dedos, da bacia, enfim, de várias regiões. Só que não temos também o componente só infeccioso. A gente também tem outros fatores ambientais. Gente, até a alimentação já foi relacionada com doença autoimune. Tabagismo provoca muitos danos nas nossas células. E esses danos nas células acabam levando também a uma desregulação na resposta imune. Sedentarismo, consumo de alimentos ultraprocessados e o componente hormonal. Algumas doenças, elas estão ligadas aos hormônios femininos, por exemplo. Então, a gente observa muito mais mulheres do que homens com algum tipo de doença autoimune, lúpus, por exemplo, tá? Então, o fator hormonal também. Finalmente, a gente também tem o fator trauma tecidual. Então, nós temos alguns antígenos, algumas proteínas que ficam escondidas do nosso sistema imune. Então, ele não conhece. Se a gente sofre um trauma e esse tecido é rompido e libera essas proteínas, nosso organismo nunca encontrou antes, né? Então, o sistema imune não conhecia, ele passa a reconhecer como alguma coisa infecciosa e acaba atacando. Então, a doença autoimune ela é multifatorial. A epigenética está sendo colocada em prova agora em muitas doenças, né, professora? Que você falou, os hábitos de vida e tal. Causa muita coisa, realmente. Sim, com certeza. A epigenética é quando você tem o gene, mas não necessariamente ele vai ser expresso ou não. Sim. Como você se comporta, quais que são os seus fatores ambientais que vão determinar se esse gene vai ser expresso, ou seja, se ele vai agir ou não. Então, é como se a genética, ela te desse a condição. Só que você só vai desencadeá-la dependendo do que você faz. Você tem nas suas mãos, muitas vezes, o poder de impedir que isso aconteça. Claro que isso é variado. Para cada doença e para cada gene, a gente tem uma influência maior ou menor da epigenética. Para algumas condições genéticas, é impossível a gente mudar a epigenética e mudar a sua manifestação. Isso acaba se encaixando muito com o câncer também, né? Sim, com o câncer também. Você tem o gene, mas você tem a capacidade de, às vezes, não desenvolver a doença dependendo dos seus hábitos de vida. Sim, com o diabetes tipo 2 é a mesma coisa. O diabetes tipo 2, apesar de não ser uma doença autoimune, mas é a mesma coisa. Nós temos uma carga genética, mas nós também temos os nossos hábitos. Se eu mantenho uma alimentação saudável, um estilo de vida ativo, né? Então não sedentário, muitas vezes você consegue não desencadear a doença. Então, importantíssimo mesmo que a gente pense não só na genética, mas no ambiente, em como a gente vai deixar esse gene agir ou não. Mais um motivo, né, professora, da gente ter esse tipo de promoção de saúde, evitar esses tipos de doenças por meio da boa alimentação, da prática de atividade física. Se você, por exemplo, não tem muita condição de pagar uma academia, por exemplo, faz uma caminhada, mas não deixe de se exercitar, porque é importante demais para a sua saúde. Com certeza.
Então, pessoal, vamos falar de coisa boa, vamos falar de MD Produtos Médicos, essa empresa maravilhosa e que tem produtos mais maravilhosos ainda. E mais uma vez eu venho mostrar o nosso queridinho, que é o Spirit 3 Pro, que é o estetoscópio da MD Produtos Médicos. E hoje eu vou te falar por que você, estudante da área da saúde ou profissional da área da saúde, precisa conhecer o Spirit 3 Pro. Bom, vamos começar falando das olivas dele, que são muito confortáveis, também são higiênicas, porque elas são de fácil remoção e limpeza e elas não vão te incomodar, não vão te machucar na hora que você for fazer as suas auscultas. O tubo dele também, ó, olha só como é grande, quem tá vendo aí pelo YouTube vai ver que é bem grande mesmo. Costuma ser bem maior que o dos estetos convencionais, sem falar que ele te proporciona auscultas incríveis. E agora vem uma parte boa, principalmente para nós que somos estudantes, porque se tem uma coisa que o estudante gosta é de produto barato, né? E esse estetoscópio aqui, ele costuma ser até 50% mais barato do que os estetoscópios que entregam a mesma qualidade que ele do mercado. Então, acesse o site da MD, Instagram da MD e adquira o seu Spirit 3 Pro. Fora os descontos que eles vivem liberando. Exatamente. Quem quiser algum cupomzinho de desconto, só mandar um direct pro Fala que a gente dá uma agilizada nisso, né? Exatamente. Vale ressaltar que o Fala preza muito por qualidade. Com certeza. É por isso que nós fizemos parceria com essa empresa. Tivemos a oportunidade de fazer a parceria com essa grande empresa de produtos hospitalares. Então não percam e adquira já o seu. Aí, o meu é, pra quem pode vir aí perguntar, a cor dele é o rosa perolizado, tá? Então, se alguém quiser, ele é lindo, maravilhoso. Sou suspeito pra falar, né? Mas eu acho ele perfeito. Então, continuando o nosso papo aí sobre doenças autoimunes, né? A gente tem vários exemplos de doença autoimune. Doença celíaca, né? Doença de Crohn, que é uma inflamação, né? No trato digestivo, no revestimento do trato digestivo. E essas doenças, elas vão afetar muito, né, a qualidade de vida dos portadores. Infelizmente, quem vive com essas doenças sabe, porque ela realmente, como você já explicou, né, quando a Luma perguntou, elas mudam realmente, tipo assim, tudo, uma coisa que era normal, que estava dentro do funcionamento normal, vai ser totalmente alterado, né? Só que a gente tem, a doença de Crohn é um exemplo de doenças que tem, a gente tem essas fases de remissão, né, que são as fases nos quais os sintomas das doenças, elas praticamente não aparecem. E aí eu gostaria de entender, que a senhora falasse pra gente o porquê que as doenças, elas entram nessa fase de remissão. Bom, então, a fase de remissão ocorre quando o sistema imune, ele meio que aquieta, né? Então, ele diminui um pouco essa ação em cima do tecido que ele estava lesionando. E, na verdade, quando a gente fala de terapia de doença autoimune, a gente quer fases de remissão. Então, um paciente com lúpus, um paciente com doença de Crohn, ele vai usar fármacos que vão proporcionar essa remissão. Tanto que a terapêutica, ela depende disso. Se ele está em uma fase de crise, muitas vezes ele vai usar um medicamento que vai diminuir a resposta imune, chamados imunossupressores, por exemplo, um corticoide, que vai diminuir essa resposta e então diminuindo a inflamação, diminuindo aquilo que está atacando o tecido. Então, o que a gente quer, na verdade, é uma fase de remissão. Só que é importante destacar que essa fase de remissão, se ela não for controlada, ela pode se perder. E aí a crise volta novamente. Então, o paciente, ele sempre vai ter que ficar atento, sempre vai ter que ser acompanhado para que isso não aconteça. Quando a gente fala, por exemplo, de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, alguns alimentos desencadeiam essa inflamação. Então, é importante que você evite os alimentos que exacerbam a inflamação, que vão aumentar, né, a gravidade do quadro. Então, até mesmo o acompanhamento com o nutricionista é importante para que isso não aconteça. Porque na remissão a gente está com a doença sob controle. Só que se a gente perde essa remissão e vem uma crise, a qualidade de vida do paciente é muito prejudicada e ele pode ter até outras alterações. Quando a gente fala, por exemplo, de uma artrite reumatoide, em uma fase de crise ele não vai conseguir se movimentar direito. Se a gente não controla a inflamação, as articulações elas podem ficar até irreversivelmente alteradas. Então, perdendo a capacidade de movimentação correta delas. E parando para pensar, agora que a senhora levantou essa questão aí dos imunossupressores, né, como a questão do corticoide, né, o uso crônico do corticoide, ele infelizmente traz muitos efeitos colaterais, né, como a síndrome de Cushing, e também não deixa de ser um imunossupressor, né, como a gente falou. E acaba que esse paciente, ele se torna mais vulnerável, né, para outras infecções.
Sim, ele está fazendo uso de um medicamento que diminui a resposta imunológica. Então, ele vai ficar mais suscetível. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de imunossupressores. A gente tem imunossupressores que são mais profundos, que vão deixar o paciente profundamente imunossuprimido, e a gente tem aqueles que são um pouquinho mais leves, dependendo também da dose que se usa. Então, por exemplo, um corticoide. Corticoide realmente tem muito efeito adverso. Não só falando de imunossupressão. Corticoide altera a glicemia, altera a cicatrização. O que se faz? Vou usar o corticoide em uma fase de crise, para controlar, para poder diminuir, para poder induzir a remissão. Depois, vou usar um outro tipo de imunossupressor que não tenha tantos efeitos adversos. Hoje em dia, a gente tem os chamados anticorpos monoclonais, que são anticorpos, que são proteínas, que são usadas para controlar aquela inflamação, aquela resposta imune. E eles têm menos efeitos adversos que um corticoide. Então, muitas vezes, eles são até preferíveis no uso crônico, por exemplo, justamente para proporcionar uma melhor qualidade de vida. Eu acho que a gente tem que se atentar também, professora, porque eu já vi várias pessoas dando, por exemplo, Coid D, que é infantil, para as crianças, porque aumenta a fome. Então, ajudava no ganho de peso, querendo ou não, porque a criança ia comer mais. E aí, é importante deixar bem clara essa questão da imunossupressão, porque às vezes tem mãe que vai dar isso aí continuamente sem saber que o filho está imunossuprimido. E aí, tá muito mais suscetível tantas outras doenças. Sim, corticoide, ele aumenta a fome, provoca ganho de peso, mas, por exemplo, ele aumenta a glicemia, ou seja, a glicose do sangue, ele dificulta a cicatrização, ele pode provocar osteoporose. Então, realmente, a gente tem que usar o medicamento quando ele for necessário. Não é que, não vou mais usar corticoide. Não é assim. Ele é muito bom, desde que ele seja usado pelo período de tempo correto, na dose correta, e para a função correta. Né? Então, a gente tem que se atentar a isso, fazer o que é chamado de uso racional de medicamentos. Nossa, eu já vi muito isso acontecendo. Foi a primeira vez que sobre para criança. Essa questão de aumento da fome é a primeira vez que eu vejo. Claro, a gente vê o uso de corticoide aí de toda maneira, assim, sendo usado sem indicação, mas para crianças é a primeira vez que eu ouvi falar mesmo. E principalmente criança, né, gente? Público pediátrico, a gente tem que se atentar muito delicado ao que se usa, né? Exatamente. E, professora, uma vez a gente estava numa aula e a gente escutou que na medicina nada é, né? Tudo pode ser. Mas o que a gente costuma ver é que as doenças autoimunes não têm cura. Elas têm tratamento para diminuir os riscos, né? Sintomas e sinais. E também as sequelas, caso elas venham a acontecer. Então, eu queria que você explicasse assim, de forma bem simples, porque a gente sabe que imunologia é complicada, para todo mundo entender por que as doenças autoimunes não podem ser curadas. Muito bem, então realmente elas são doenças crônicas, a gente não cura, a gente controla. Por quê? Vejam bem, é o nosso sistema imune se voltando contra o nosso corpo. Quando a gente tem uma infecção, uma vez que a gente eliminou a infecção, o sistema imune volta a ficar aquiescente, ele fica ali quietinho, dormente, tá? Claro, esperando uma próxima infecção, procurando, mas ele não fica ativo, não provoca inflamação. Na doença autoimune, não tem como eu tirar a proteína ou a estrutura que está desencadeando a resposta. Então, ele sempre vai interpretar que há uma infecção. Na verdade, não é uma infecção, é a própria célula do organismo. Mas ele vai interpretar aquilo como um agente patogênico, como se fosse um vírus, uma bactéria. Então, não tem como eu parar a resposta imune tirando a proteína, tirando o antígeno, porque é um tecido do corpo. O que eu tenho que fazer? Controlar a resposta. É por isso que a gente usa imunossupressor para tratar a doença autoimune. Porque já que eu não consigo tirar a proteína que está estimulando a resposta imune, eu tenho que diminuir a resposta. Então eu vou usar um imunossupressor, uns chamados fármacos modeladores de doença, modificadores de doença, que vão controlar essa resposta, vão então diminuir esse ataque do sistema imune no organismo. Só que um dos efeitos adversos que vocês mesmos já falaram, imunossupressão. Então, o paciente que faz uso de imunossupressor, ele tem que ficar atento a algumas infecções. Claro que a gente tem imunossupressores mais fortes, mais profundos e outros que não são tão profundos assim. Outra coisa que é importante ressaltar, gente, é que a consequência da resposta imune vai variar de acordo com o tecido que está sendo acometido. Então, por exemplo, no diabetes tipo 1, o paciente não vai usar imunossupressor, porque na verdade o sistema imune dele já destruiu as células beta, que eram as produtoras de insulina. O que o paciente diabético tipo 1 faz?
usa insulina, né? Então ele vai fazer aquelas aplicações de insulina. Se eu tô falando, por exemplo, de uma doença que mexe com a tireoide, eu preciso ver, ele tá estimulando a produção de hormônios da tireoide, então eu vou tentar diminuir essa produção. Ou não, ele tá atacando e não está deixando a tireoide produzir. Então eu vou ter que fazer o quê? Uma reposição hormonal. Tá? Então, dependendo muito do que está sendo acometido, eu vou ter um tipo de tratamento. Mas, basicamente, para aquelas que têm inflamação contínua, eu vou usar um imunossupressor. Então, para controlar essa resposta, porque não tem como eu parar essa resposta, porque o patógeno, né, no caso não é um patógeno, é o próprio organismo, mas ele está ali estimulando toda hora a resposta. Então, eu diminuo a resposta para que isso não aconteça, né, para que o paciente não tenha uma alteração, uma sequela, alguma consequência mais grave. Tá ok. Então, nossas perguntas para esse episódio eram essas. Então, doutora, eu gostaria de saber se você teria mais alguma coisinha para comentar, alguma informação importante, pertinente para nós e para o público? Bom, então primeiro gostaria de agradecer o convite, parabenizá-las por esse programa ótimo. E a única recomendação é sempre lembrar que a doença autoimune, ela é crônica, ela tem que ser controlada. Então, nunca abandonar a terapia porque está se sentindo melhor. O paciente não pode fazer isso porque, na verdade, ele vai colocar tudo que ele conseguiu a perder, né? E que é importante fazer o acompanhamento com o médico e com uma equipe multidisciplinar. Se for possível, o apoio de um nutricionista, de um fisioterapeuta, de um educador físico, sempre muito importante, para que a gente possa tratar todas as áreas, né? Sim. Uma atenção multidisciplinar é muito importante. Não é só com remédio que a gente consegue o controle. O remédio é importante, o fármaco é importante? É. Mas muitas vezes a mudança no estilo de vida vai te fazer usar menos remédio, por exemplo, né? Então vai diminuir a demanda farmacológica que aquele paciente tem. Então, todos se cuidem. Gente, eu não vou perder a oportunidade, né, de pedir, professora, para a senhora deixar um conselho para nós que somos estudantes de como se tornar um profissional tão incrível quanto você e construir um currículo tão bom. Gente, eu agradeço a gente sabe demais. Que a Eliara arrasa também na questão aí de científica. Sim. Um dia a gente pode até Excelente. trazer você para falar sobre isso, né, Verdade, professora? interessante. Seria uma honra gente, tê-la aqui obrigada. novamente, professora, mais uma vez. Muito obrigada, a gente agradece demais os elogios. Imagina, não sou tudo isso de jeito nenhum. Mas assim, estudem. Claro que a gente sabe que tem matérias na faculdade que a gente gosta, tem matérias que a gente não gosta, cada um tem suas preferências. Então, descubram quais são as preferências de vocês, estudem, se atualizem, porque o que a gente aprende na faculdade muda. A área da saúde está em constante mudança, então coisas que vocês aprenderam na faculdade, quando vocês saírem, vão estar diferentes. Cada dia surgem coisas novas, então não percam a oportunidade de se atualizar. Saibam ler uma informação científica, saibam procurar uma informação científica, tenham uma boa rede, né, de apoio, amigos que vão te impulsionar. E se vocês gostarem da parte científica, não percam a oportunidade de fazer uma iniciação científica, uma pesquisa, de fazer um projeto de extensão. Para quem tem interesse, um mestrado, um doutorado, para quem já prefere a área mais clínica, então procurem a residência que for mais interessante para vocês. Mas o meu conselho é esse, estudem, mas não deixem de aproveitar também, tá, gente? Os amigos são essenciais, a gente se apoia muito. Até porque ninguém vive disso. sozinho, né? Verdade. Abre seu cursinho, professora, de habilidades em pesquisa. Acho justo. Como escrever um artigo científico. É verdade. verdade. Nossa, ali ia bombar, mas é um perigo, gente, ela começar a fazer esse tipo de coisa e Sim, abandonar a gente aqui. Não. Gente, a Eliara, ela ia dando aula e postando a aula ao mesmo tempo. Junto com a aula, ela ainda postava artigo atualizado pra gente ler. E o Não. engraçado é que sempre que a gente fazia o comentário de algum artigo, assim, algum aluno falou, não, essa semana eu vi que saiu, ela, eu já vi esse artigo aí também. Gente, mas uma dica importantíssima. Hoje em dia, a gente tem até sistemas que são como se fossem Facebooks de pesquisadores. A gente pode seguir o pesquisador daquela área, a gente pode ver o que ele está publicando, a gente pode se comunicar com ele, pedir o Interessante. artigo que ele publicou. Muito legal. Então, se vocês tiverem interesse, tem várias formas da gente se comunicar. Hoje em dia, né, com a internet e as redes sociais, fica tudo muito mais fácil. Com certeza. Então, realmente, hoje a gente consegue se integrar muito mais com os pesquisadores, que antigamente era muito mais complicado, né? Eles eram inacessíveis, os, né, bambambam e verdade. tudo mais. Então, hoje fica muito mais fácil a gente fazer esse contato, né? Realmente,
a gente consegue até pedir um artigo, por exemplo, que às vezes não acha livre na internet, porque tem alguns artigos que são pagos, mas hoje a gente consegue fazer essa comunicação e trocar informação científica. E, gente, congresso, simpósio é importante para que a gente conheça outras pessoas da área e troque informações científicas. Às vezes a gente acha que na pesquisa networking, né, professora? Não, networking, porque vocês conhecem pessoas diferentes e porque essas pessoas, elas te trazem uma visão diferente. Então, às vezes você fez uma pesquisa, você fala, não, beleza, eu entendi muito disso daqui. Só que aí vem uma pessoa e fala, mas por que você não fez isso? Você poderia ter feito isso, você ia complementar. Você tem uma visão melhor. E até protocolo. Gente, já consegui protocolo de pesquisa indo em congresso, assistindo curso e falando com o pesquisador, porque eu não conseguia fazer o que eu tinha no laboratório. E ele falou, não, olha, lá a gente faz isso daqui e dá super certo. Então, isso é importante também, essa troca, né, de informação. Isso é muito importante para que a gente possa evoluir, aprender. A gente sempre tem que aprender alguma coisa, né? É verdade. Então, realmente, Estamos em constante aproveitem. aprendizado, né, professora? Com certeza. Um dia a gente chega perto aí de Um você. dia, né? se eu tiver o conhecimento, pelo menos um terço do que você Das tem, 15 já tô matérias que praticamente você dá na faculdade. Já tá ótimo. Já tá ótimo. Professora, muito obrigada pela sua participação. Para nós é sempre uma honra tê-la aqui conosco. E obrigada à Rádio Imaculada por essa grande oportunidade de levar informação de qualidade para toda a sociedade. E obrigada a você que se dispôs a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Segue a gente nas plataformas digitais, porque assim você ficará sabendo quando os próximos episódios forem lançados. E nosso e-mail e nosso Instagram estarão disponíveis para críticas, elogios e perguntas. Segue a gente lá. Um grande beijo. E tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.